Quando o ori está limpo, o caminho se endireita. Quando o coração está em paz, o orixá se manifesta. E quando o amor vibra, o axé se multiplica. Mojuba, aqui é Oscar Tirinlé e vamos a mais um vídeo falando sobre ori, tá? A nossa principal divindade, o nosso principal orixá, né? O orixá primordial, o mais importante das nossas vidas. E hoje em dia eu vou falar sobre um assunto que provavelmente é muito interessante, né? É sobre as relações, os relacionamentos e ori. Como assim? Primeiramente, já vamos lá, tá? Se você passou nesse vídeo e não é inscrito no canal, já se inscreve, já curte e compartilha esse vídeo. E ativa o sininho, tá? Porque aqui eu falo sobre conhecimentos gerais dentro do culto orixá, né, do candomblé, e falo muito sobre ancestralidade, e nesse vídeo, entre outros, estou falando sobre a divindade ori. Agora, vamos lá. Se a nossa relação... vamos lá. O ori é o principal e mais importante orixá, tá? A nossa mente consciente, ela tá muito aqui no mundo denso, no presente, ela precisa ser ritualizada para melhorar a conexão. E quando a gente faz rituais para o nosso ori, a gente melhora a conexão com os outros oris? Seja com pai e mãe, seja com família, seja com amizade, seja com relacionamento. Sim, a gente melhora a conexão. Sendo que a gente, obviamente, o ori é culto individual, tá? Mas quando a gente participa de cultos e louva, abençoa o ori do próximo, a gente também abençoa o nosso. E quando a gente ajuda num ritual, ou dentro da casa de axé, em rituais para ori, a gente também está sendo abençoado pelo ori daquela pessoa que está ritualizada naquele momento, tá? E isso, olha, na relação é a mesma coisa. O seu ori, ele interage diretamente com o ori da pessoa que você se relaciona, tá? Em qualquer aspecto, trabalho, tudo. Tá? Agora vamos falar sobre a questão de relacionamento mesmo, de conjugal, amoroso, mas não vamos passar para a parte amorosa, nem ninguém, não, tá? Vamos falar da parte relacionamento mesmo, conjugal que seja, tá? Existe, em alguns odus, se fala que o ori dessa pessoa recebe e está ligado diretamente com as bênçãos do ori do seu cônjuge, tá? Ah, mas é sempre assim? Não, nem é sempre assim. Tá? Porque, às vezes, o seu ori, ele não transmite... O ori da outra pessoa acaba não recebendo a prosperidade, ligada com a prosperidade do ori do teu cônjuge. Tá? Então, a prosperidade da vida de algumas pessoas está ligada com o cônjuge, com a parceira ou com o parceiro. E isso é ligado através do ori, tá? E, obviamente, alguns odus falam sobre isso. E alguns odus falam que a pessoa só terá boa sorte quando ela estiver casada, vamos supor. Tá? Numa relação estável e tudo mais. E aí, meu filho, quem dita essa situação é o ori, tá? Então, tem gente que não se acerta muito com as pessoas, porque o seu ori mesmo fica naquele... só escolhe gente tóxica, não aprendeu na relação anterior. Ai, é aquilo, né? Tem pessoas que, às vezes, a gente tem que... falar, né, uma brincadeira, tem que ter até cuidado, porque com certeza você tem um amigo ou uma amiga que quando você olha e vê uma pessoa que não é legal, que é mau caráter, é má índole, é chave de cadeia, você fala, ih, ó, fulano não tá aqui perto não, porque se tiver vai se apaixonar. Com certeza tem, né? Com certeza. E presta atenção se você também não é uma dessas pessoas. Menino, viu uma pessoa problemática, tóxica, que tem um passado de relacionamento, inclusive, você já sabe, né? Aí você vai, aí a pessoa quer. Cara... O teu ori, você não aprendeu, o teu ori tá desalinhado e você tem que aprender bastante com isso para ele realinhar e você buscar outra situação. E aí a prosperidade não vem através dessas situações, tá? E tem pessoas que, inclusive, elas só conseguem alcançar a boa sorte quando elas estão longe de certos oris, né? Isso tem muita ligação com o Odu, tá, gente? O Odu, ele rege muito as energias que envolvem aquele teu caminho, tanto sendo transitório, né? No momentâneo, quanto o Odu que a gente cuida no candomblé, né? Que é o Odu de iniciação, o Odu de nascimento, tudo isso, tá? E tem Odus que você realmente, o teu Odu e o Odu do teu cônjuge só vão encontrar boa sorte quando vocês se iniciarem. É muito engraçado, né? Toda essa conexão. Por isso que você tem que prestar muita atenção com quem você se relaciona. Principalmente com quem você quer manter uma relação amorosa, conjugal, né? Não uma relação previsível, superficial, né?
uma coisa mais profunda. Por quê? Tem oris que, conectados ao do cônjuge, fazem com que ele cresça. Vocês já notaram isso, gente? Que às vezes, meu filho do céu, a pessoa tá ali, tá, sei lá, no ápice da vida, ainda tá voando. Aí encontrou uma pessoa, menina, a vida da pessoa caiu, perdeu tudo, perdeu o caso, perdeu o dinheiro, perdeu o emprego, perdeu isso, perdeu aquilo, papapá. E aí o que é? Às vezes não é porque ela não devia estar com aquela pessoa, o ori daquela outra pessoa é negativo na vida da outra. Nossa, mas tem tanto poder assim? Cara, tem uma influência gigante. Tem uma influência, principalmente quando a gente quer juntar a vida com outra pessoa, né? Gente, pelo amor de Deus, se você tá com uma pessoa que não te soma em nada, que não te melhora em nada, que não te ajuda a conhecer coisas novas, a entender coisas novas, sei lá, a te evoluir também, né? Que a gente evolui um com o outro. Se a gente não troca coisas boas, por que você quer essa pessoa do teu lado? Só por causa ou de dinheiro, ou de... Gente, né? Não deveria ser assim, né? Mas tem gente que é assim. Tá? E como eu consigo identificar? Primeiro, tá? Jogo oracular, tá? Jogo oracular. E aí, mas assim, gente, olha, é muito engraçado. Tem gente que busca o jogo, olha, essa pessoa não é pro teu caminho, mas ela vai insistir. Ela vai insistir em ficar com a pessoa, né? Ah, mas por quê? Se eu fizer um bori, vai resolver? Vai resolver que vai fortalecer a pessoa, mas se a mente dela tá presa a isso, e aí, meu amigo, aí é escolha. A pessoa precisa entender, né, o que precisa melhorar. Entendeu? E na boa, gente, é bom nenhum vai fazer uma pessoa mudar de comportamento do dia pra noite, né? O oráculo vai te direcionar. Agora você toma atitude se você quer, né? Então, parte desse princípio. Rituais em conjunto, né, com o cônjuge. Em conjunto é assim, gente, não precisa ser, tipo, vamos supor, eu vou fazer um bori com marido e mulher um do lado do outro. Tá? No candomblé tem esse estigma de que marido não participa das coisas da esposa, a esposa não participa do marido. Eu não vejo lógica, né? É igual aquilo. Me explicaram uma vez que eu entendi, mas não vejo que seja tão coisa, né? Primeiro, vamos lá, vamos falar da questão do fazer ritual em marido e mulher. Por que não? Por que não? Se é pro bem, se é pra realinhar, se é pra os dois terem maior força, entendeu? Por que não? Mas tem, assim, é tradição disso não acontecer, né? Agora, no culto tradicional, inclusive, é recomendado que, em alguns, obviamente, né? Alguns odus, ou através do jogo, alguma coisa assim, é recomendado que se faça, né? Rituais no marido, na esposa, no cônjuge, nos dois, nas duas pessoas, tá? Para que o irê, a boa sorte, venha para a vida conjugal daquele casal. Entendeu? Então, gente, não adianta. Oxum é a deusa do amor. Ok. Mas se você não cultuar o seu ori, se você não fizer alguma coisa com o teu ori, Oxum vai ficar, eu amo, eu quero que o amor esteja na vida dele. Mas se o seu ori não tá alinhado, equilibrado e pronto, não vai, tá? Não vai dar certo. Então, por isso que eu penso o seguinte, se precisa equilibrar o ori do casal em si, mesmo que não faça no mesmo momento, faz o ritual em uma pessoa, posterior e faz da outra. Sabe por quê? Porque se deixar para muito depois, vai desequilibrar, vai desalinhar. E pode ser até prejudicial, porque se um faz e o outro não faz, e existe a necessidade, gente, tô falando, nesse caso, se existe necessidade de fazer nos dois, porque o problema está do ori nos dois, faz um, depois faz o outro, tá? Porque isso realinha, isso reconecta e tudo mais. Tá? E esse é um dos rituais que se fazem, ok? Para fortalecer a relação. Por isso que é o seguinte, eu já fiz uma coisa que não era para ser feita quando eu fiz um trabalho amoroso, né? Eu fiz um trabalho amoroso, mas aí, sabe uma coisa? Isso já tem bastante tempo. Que eu não fiz nada pro ori da pessoa. Entendeu? Não fiz nada. Pro ori, pra outra pessoa e pra pessoa que fez o trabalho comigo. Entendeu? Um exemplo, eu tô fazendo um trabalho amoroso pra, sei lá, um cara que eu queira ficar, namorar, casar. Eu no caso, aí, eu como sacerdote, eu como líder, eu como ritualístico, eu tenho que fazer o ritual e fazer algo pro seu ori e fazer algo pro ori do outro, aceitar aquilo. Porque o ori do outro repele. O ori do outro repele também. Entendeu? Por isso que tem que fazer fortalecimento. Por isso que muitos trabalhos às vezes não funcionam. Né? Obviamente, você que faz esses rituais, você tem a intenção, você tá na vontade, você tem que estar firme ali, é uma coisa. É óbvio, né? Tua mente, é consciente, é energia, é vibração. Mas você tem que ritualizar também pro teu ori, o ori da outra pessoa. Não, o ori da outra pessoa não repele. Entendeu? Ih, gente, aí eu acabei não fazendo pro ori da pessoa. Nossa senhora, foi um custo. Mas, no final, vi que aquilo precisava ser feito, que eu não tinha feito, refiz,
E aí o negócio andou. Pra você ver, cara, pra você ver como é que a gente não dá valor ao Ori, e o Ori é o mais valoroso de todas as divindades, tá? E aí, quando você se relaciona, você consegue entender pontos que precisa ser ritualizado no Ori para outra pessoa se conectar. Outra coisa, relações de trabalho, tá? Você pode fazer trabalhos pro Ori da pessoa com que você trabalha. Se você, tipo, tá com desavenças, brigas, essas coisas, por que as pessoas só pensam em fazer mal pra outra pessoa porque eu tô, sei lá, tive uma desavença? Por que não faz uma coisa pra realinhar o Ori da pessoa e o teu? Oxi, entendeu? Mas sabe por quê? Porque a bondade é muito mais sutil. Lembra que eu falei que a gente vive num mundo denso? O que é mais denso do que a raiva, do que a intriga, do que a fofoca? Isso dentro de vários espectros, né, de densidade. Então, por isso que as pessoas fazem mais isso, né? Entre outras coisas, né, que se pode fazer. Mas eu acho que é o primordial. Então, nas relações, você tem conexão com o Ori de cada pessoa. Por quê? Porque, obviamente, gente, valor. O teu Ori tem valor. O teu Ori tem conexões ancestrais. E ele vai se conectar mais fortemente com quem está alinhado com esses tipos de energia, de pactos. O pacto é teu, tá, gente? Mas o caminho energético, a vibração espiritual da outra pessoa tem maior. Um exemplo. Existem pessoas que buscam as outras porque tem a carência do teu Ori. O Ori da pessoa é carente de algo que encontra no Ori do outro. Ah, mas ela suga minha energia. Não suga. Se você é forte e equilibrado, então se suga, você é fraco. Entendeu? Se suga, você é fraco. Uma coisa é você precisar de momentos de tranquilidade para, obviamente, né, se encontrar dentro do teu da tua própria mente, que é supernatural. Outra coisa é você conversar com uma pessoa e sim, acontece, e ela te sugar. Porque você tá fraco. Então você precisa o quê? Alimentar o Ori. Com um banho no teu Ori, alguma coisa. Porque essas coisas são momentâneas, tá? São momentâneas. Eu que jogo bastante, gente, tem vezes que eu saio da mesa esgotado. Esgotado, porque aquela pessoa... Gente, online também, tá, gente? Porque tudo vibra, energia vibra, é campo energético. A pessoa pode estar lá no outro lugar, no Japão, tá vibrando, e a vibração vai chegar pra mim, tá? Tudo é vibração, tudo é onda de energia. E aí você precisa, aí tipo, às vezes eu fico, caraca, cara, tô fraco, preciso tomar um banho, preciso colocar uma erva na minha cabeça, preciso fazer alguma coisa, rezar o meu Ori. E aí eu começo a me restabelecer. Vocês entenderam que essas conexões de Ori com um e Ori com outro é super, tem uma ligação com tudo. E muito cuidado, tá? Ori e relacionamento. Se você só consegue se relacionar com pessoas tóxicas, o seu Ori, ele entende que a toxicidade é o que alimenta ele. Então, e é aquilo que eu falei, a vida vai sempre dar um jeito de você aprender. E geralmente é na dor. E se você não consegue consertar essa toxicidade que você tem, não adianta. Entendeu? Não adianta. O ritual vai fazer o quê? Vai fazer. É como se fosse um reset naquilo ali. Mas você continua abrindo o link com vírus. Entendeu? Outra coisa, amizades. Se você com as suas amizades, você só fala mal da vida do outro, você só critica, você só fala mal com a vida do outro. O seu Ori se relaciona com isso e sempre vai buscar mais, porque ele encontra isso alimento. Tudo é alimento. Se você se alimenta muito de uma coisa, cada vez mais você vai ser alimentado daquilo, porque o teu Ori entende. Aí cada vez você foge do seu propósito, porque nenhum propósito aqui é um propósito ruim. Não é possível que você não entenda isso. E você não queira mudar, né? E se você se sente feliz falando mal de todo mundo, criticando todo mundo, diz muito mais sobre você do que sobre as pessoas. Ou seja, você é uma pessoa muito insegura, você é uma pessoa tóxica, você é uma pessoa com falta de inteligência, para não falar outra palavra. Você é uma pessoa rasa e superficial. E aí você, automaticamente, vai se conectar com pessoas que têm o mesmo tipo de Ori, né? Atrair pessoas legais aqui não vão. Tá? O que mais que eu posso falar sobre a questão de relacionamento? Gente, a questão de relacionamento, quando eu falei no início sobre a interferência de Odu, essas coisas, a gente só consegue ter certeza através do oráculo, tá? Mas existem alguns, o Orin é relacionado a isso, Ejobê, Ofun, acho que o Xê também fala sobre essa questão do Ori, do cônjuge, da boa sorte, do vínculo, né? Da força do vínculo do Ori, do cônjuge que atrai as boas sortes, e também atrai intuição, melhora um monte de coisa, né? Diz também que o cônjuge precisa da iniciação, precisa praticar o mesmo culto ou se iniciar para que a vida conjugal seja plena, né? Porque assim, vocês se encontraram,
né? Agora, se o outro precisa ajustar, porque, vamos supor, você já é iniciado ou iniciada, ou vocês dois precisam iniciar num culto em específico, né? No candomblé, ou no culto tradicional, ou, entendeu? Pode ser, até mesmo com o ori da pessoa cristã que se identifica com o ori da outra pessoa cristã, né? E tem pessoa cristã que se identifica com o ori da pessoa de matriz africana e entra pra matriz africana e muda a vida 100% para melhor, né? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Mojuba!